Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando do mangá Black Paradox, do mestre do horror Junji Ito, este aqui lançado pela JBC no ano passado, ou seja, em 2023, e só agora eu trago esta review para vocês e farei o vídeo de hoje em um formato diferente, desta vez sem que eu apareça, né, meu rosto apareça para vocês, sem aquela introdução habitual. Quem tem interesse neste material, aproveita que está rolando aí promoção na Amazon. Todos os links e informações importantes que vocês precisam saber a respeito do vídeo do canal, vocês encontram na descrição deste vídeo. Quero fazer um vídeo bem enxutinho mesmo, comentando principalmente sobre a história e enquanto mostro a arte para vocês. Então este material ele é relativamente mais curto do que aqueles que nós vemos que foram publicados pela editora Pipoca e Nanquim, principalmente. Ele tem aí umas 240 páginas e me surpreendeu que, ao contrário das outras obras do Junji Ito, este aqui nós temos uma história aqui sequencial. Os capítulos têm uma sequência entre eles. Talvez o que mais se aproxima disso que eu tenha lido foi as egocêntricas maldições de Soul Ichi, em que aparentemente existe uma ordem cronológica na leitura dos capítulos, ou melhor dizendo, dos contos lá contidos. Entretanto, não existe uma sequência, melhor dizendo, entre um conto e o outro. Existe alguma referência que você pega, algum comentário que fala de contos anteriores, mas não é uma sequência direta da história, e isso eu encontrei aqui. Você pode me questionar sobre Tomie, eu não sei, eu não li Tomie ainda e também não li Uzumaki. Talvez em Tomie seja diferente, mas eu acredito que não, pelo menos das reviews que eu vi. Então nós temos aqui 6 capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e o capítulo final, que fala de uma mesma história, né? Relacionada ao título da obra, que é Black Paradox, e temos daí no final 2 contos complementares, A Mulher que Lambe e Pavilhão Sobrenatural. Comentarei eles mais para o final deste vídeo. Então o que nós temos aqui, não falarei alguns termos que aparecem, como por exemplo o que vocês viram ali, que é o título do capítulo 1, porque a plataforma que não gosta e eles têm todo o direito, e eu como um usuário da plataforma eu tenho que respeitar as regras. Então nós temos 4 jovens que se encontram, aqui no caso fisicamente, pessoalmente, mas anteriormente eles se conheceram por meio de um site que auxilia pessoas que queiram realizar a passagem para o outro mundo de uma forma, eu diria, assistida, ou seja, eles não querem fazer essa passagem sozinhos. Então esse site possibilita que essas pessoas se reúnam, e daí vem o título da obra, né, Black Paradox, porque é o nome do site. E após essa breve reunião, eles entram em um carro e começam a ir até um local que eles julgam mais apropriado para fazer justamente completar o objetivo deles. E durante a viagem, eles batem o papo, eles conversam, e cada um deles relata o porquê estariam decididos a fazer isso. Então nós temos o caso aqui de uma personagem que não vê perspectiva de futuro, tem o carinha que acha que a vida é muito chata, uma outra pessoa, deixa eu pular essa página aqui rapidinho, mas temos aqui uma personagem com o rosto desfigurado, e um outro que trabalhava em um laboratório de pesquisas, e eles desenvolveram um robô com inteligência artificial, e o problema é que esse robô tinha todas as características físicas deste rapaz, e ele se sentiu, de certa forma, como se tivesse sido substituído. Outro ponto em comum entre três dos personagens aqui, e deixa só eu voltar para lembrar o termo em alemão que eles comentam, eles encontraram o próprio Doppelganger, que seria uma cópia da pessoa, um clone da pessoa, ou alguém muito parecido, e isso significaria que logo eles iriam morrer, como se fosse um final. E então, para ter controle sobre a própria morte, alguns deles também decidiram isso. O ponto bacana aqui da história, quando me chamou realmente a atenção, eu pensei, opa, essa história aqui
tem tudo para me pegar, para ser de fato interessante. Aqui na página 15, em que a Marussol olha para o lado enquanto eles estão viajando na estrada, e ela vê um outro carro com 3 ocupantes, e os ocupantes do outro carro são exatamente cópias daquelas pessoas que ela está acompanhando na viagem. Aí rola uma grande confusão aqui, e aí tem algumas características que entregam eles. Enfim, eu vou dar uma passadinha aqui para não dar o mínimo de spoiler possível para vocês, mas no capítulo 2, então ela consegue encontrar os originais, eles decidem dar prosseguimento ao plano inicial deles. E como eles resolvem utilizar um método diferente da primeira vez, aqui eles decidem utilizar soníferos, porém nem todos tomam esses soníferos, na verdade, o excesso, né? Eles buscavam aí uma overdose, e só um deles de fato toma essa medicação, e além de tudo ele consegue retornar à vida. O problema é que quando ele retorna à vida, abre-se um portal dentro dele, e ele começa a expelir essas esferas aqui, que são cristais de alma, que tem em sua estrutura aí um mineral desconhecido na Terra, e um dos personagens aqui tem algum conhecimento com relação a pedras preciosas. Eles começam a conjecturar as possibilidades deles ganharem muito dinheiro comercializando essas esferas. Lembrando que o personagem aqui em questão, que espelha as esferas, ele faz isso regularmente. E aí, como eles estão ganhando dinheiro, eles começam a se questionar se de fato vale a pena eles seguirem com o plano original, né? Talvez devessem abordar aquilo e ter uma vida tranquila, né? Cheia de riquezas e de ostentação. Então este material ele passa a ser comercializado. Eu tentarei dar o mínimo possível de spoilers para vocês com relação à história, mas eles descobrem aí que esse cristal de alma, na verdade, representa de fato a alma das pessoas. E dentro do universo aqui deste material, depois de morrer, você retoma a vida várias e várias vezes. E outro ponto importante é que esse cristal aqui de alma, ele é uma fonte, descobre-se, né? Que ele é uma fonte inestimável de energia, uma energia limpa, e que pode trazer muito avanço para a humanidade. O problema é que conforme você usa essa esfera, né, extrai a energia dela, ela acaba se esgotando, e quando isso ocorre, a alma de uma determinada pessoa não tem mais a capacidade de reencarnar. E aí entra a figura de um médico barra pesquisador, né, que justamente busca dar uma maior eficiência para essas esferas, tirar elas da comercialização simples e puramente em razão do material, né, da luz, do brilho que ela emite, mas usá-lo de fato como uma fonte de energia. Porém, quando se descobrem aquele fato que eu falei para vocês, de que as pessoas não poderiam mais retornar à vida, né, se a alma delas fosse destruída em razão do esgotamento dessa esfera, eles se questionam se vale a pena isso ou não, até que ponto vale você evoluir a humanidade, buscar fontes renováveis de energia, buscar a inovação tecnológica, se você está perdendo a sua alma. E eles de fato se questionam, né, os personagens principais aqui, ao ponto de eles decidirem, bom, e se eu encontrar a minha alma e deixá-la salvo, né? Talvez eu não precise mais me preocupar com os outros, então eu poderia continuar evoluindo a humanidade, mesmo que essa evolução no futuro chegasse ao ponto da extinção da própria espécie. É um conto, bom, bastante interessante, diferente dos demais. Ele me trouxe aí um ponto de reflexão, e eu não sei se este foi de fato o objetivo do mestre Junji Ito, mas me levou por este caminho, tá? Até que ponto vale a pena você evoluir, e se essa evolução é de fato melhor para a espécie. Com relação aos contos aqui adicionais, bônus, eu diria, como eu falei, nós temos a Mulher que Lambe, é um conto bem bizarro de uma mulher que ataca as pessoas
durante a noite. Ela tem uma língua gigantesca, e quando ela lambe as pessoas, acaba contaminando elas com um tipo de veneno e elas vão a óbito. Isso acontece aqui no caso da personagem, a Miko, né, que seria talvez a protagonista aqui da história. O noivo dela é atacado, lambido, o cachorrinho vai e lambe o noivo, eles acabam morrendo depois, e ela assume aí como uma missão, uma grande motivação, ir atrás dessa mulher desconhecida, misteriosa, que está causando vários ataques, várias mortes ali em Tóquio. E, cara, o conto é bem legal, interessante. O final, eu confesso para vocês, foi algo bastante inesperado. E por fim, nós temos um conto, o Pavilhão Sobrenatural. Eu acredito que talvez esse aqui seja o conto mais nonsense que eu já li do Junji Ito. Ele não faz sentido nenhum. Eu sei que o Junji Ito não, né, você não pode buscar muito sentido nas obras dele, mas é algo bizarro, uma história bem curtinha aqui. Eu não acho que não tem problema mostrar para vocês, porque não é grande coisa, e também acho que não agregou muito ao material. Bom, com relação à história, eu me surpreendi positivamente. Não é um material, talvez o top daquilo que o Junji Ito já escreveu, ou daquilo que eu já li, e eu considero ele intermediário. Na verdade, eu considero a obra um tanto quanto razoável, e o que me surpreendeu é que eu imaginava que, lendo Junji Ito em histórias sequenciais, fosse me agradar mais do que ler os contos, né, as coletâneas, mas de fato isso não aconteceu, e esta foi a minha surpresa. Ainda assim, bom, a arte do Junji Ito é meio que um padrãozinho, né? Você sabe quando pega um material que aquela arte advém, né? Aquela arte é originada no próprio Junji Ito. Eu gosto das feições dos personagens, apesar de que existem aqui nesse material algumas expressões diferentes daquelas que normalmente eu encontro, mas são casos isolados. E as ilustrações dos cenários eu sempre gostei também muito do Junji Ito. Os personagens são interessantes, são bem construídos dentro da proposta que o autor traz. Tudo bem, você pode questionar talvez as motivações para eles, né, realizarem aquela passagem para outro mundo de forma assistida, mas dá para relevar. No final eu dou aí uma nota 7,8. Recomendo esse material, até porque, como eu disse, é relativamente comum você encontrar esta obra Black Paradox com excelentes descontos. O vídeo de hoje é esse. Pessoal, se vocês me acompanharam até aqui, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.